Tá, então vamos tentar ser breve. Primeiro, agradecer muito o IEP pelo convite, agradecer na pessoa do Sebastião Neto, né? E o Sebastião deve ter me chamado, ele me falou uma frase quando a gente estava em Belém agora, ele disse, olha, gostei do senhor porque o senhor não fala não, de cara. Enfim, de cara. Mas, enfim, talvez por isso ele tenha me chamado. Bom, estou muito feliz pelo convite, estou muito feliz de estar aqui de volta na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, onde eu me formei lá no ano de 1998. E essa coisa das pedras no chão, ela marcou muito a minha graduação aqui. Eu passava sempre, eu tinha uma que eu gostava bastante, que era uma que dizia, e eu vou ter que procurar depois agora para ver se ela ainda está lá, e deve estar, que era uma que dizia, olha, quantas pedras forem colocadas, tantas arrancaremos. Eu gostava muito dessa. Então, estou muito feliz de estar aqui de volta nas arcadas, né? E vamos lá. Então a gente tem o TAC da Volkswagen, realizado por colegas meus. Aliás, eu sou procurador da República, lotado em São Bernardo do Campo. Recentemente nós tivemos uma alteração de atribuições dentro do MPF, uma coisa muito confusa no MPF no país inteiro. Eles chamaram isso de reestruturação. Enfim, uma coisa um pouquinho para economizar dinheiro, mas no fim das contas, nessa história, eu fiquei com uma atribuição para atuar em matéria indígena e algumas outras matérias para toda a capital paulista, e isso por conta da Lei de Ação Civil Pública e do Código de Defesa do Consumidor, significa que eu tenho atribuição, inclusive para matérias que tenham alcance nacional, e o ABC Paulista, também ali a região de Osasco. Enfim, então estou com essa atribuição para matéria indígena e algumas outras aí. E, na época, eu ainda estava só com uma atribuição para o ABC Paulista, e aí eu já sabia do TAC da Volkswagen, afinal a Volkswagen está lá na minha região, mas eu não participei dessa ação específica, porque foi de um outro setor do Ministério Público Federal, que era a Procuradoria Regional de Direitos do Cidadão. Aí o TAC da Volkswagen chega para mim com a Paranapanema. Por quê? Porque a Paranapanema ela tem sede em Santo André. Provavelmente a gente vai falar um pouquinho mais dela, mas ela era uma empresa inicialmente de construção civil, né? E aí com sócios que tinham sua ligação com o regime militar, e dá uma impressão de que meio que eles foram chamados, olha, escuta, a gente precisa desbravar o inferno verde da Amazônia e principalmente explorar as riquezas minerais de lá. Vocês não querem fazer isso para a gente? Então, fazer esse serviço sujo para a gente, já que vocês são uma empresa, vocês vão ganhar muito dinheiro. Ou, pelo menos, essa é a impressão que dá, né? Então, topa, a Paranapanema muda para uma empresa de mineração, e aí ela vai trabalhar onde? No Amazonas, na região norte, e aí a gente tem muito bem documentado a ação dela na região norte, e junto a 3 áreas. Uma delas é a região do Alto Rio Madeira, onde você tem uma etnia que são os Tenharim, os Kawahiva Tenharim, ou na verdade é um grupo de etnias, né? Isso que a gente está descobrindo agora, é um grupo de etnias. Você depois tem uma atuação delas num local que é a Mina do Pitinga, onde você tinha uma outra etnia indígena, que era os Waimiri-Aturari, e a gente está agora avançando para uma outra atuação dela no Alto Rio Negro, lá no Alto Rio Negro, que é onde você tem um conjunto de etnias, mas o nosso contato inicial está sendo com os indígenas da etnia Tucano. Pois bem, e aí o primeiro desafio que aparece olha, o perpetrador da ação de exploração, e que é uma ação de exploração de minérios, mas para você chegar no minério você tem que construir uma estrada, tá? Então as ações, muitas vezes, muito do que a gente descobre são ações ligadas à construção das estradas para chegar nos locais onde você tinha a riqueza do minério, que na época era a cassiterita, né? Cassiterita, que era muito importante naquela época, que você estava tendo a revolução da microeletrônica e você usava a cassiterita para fazer solda de microeletrônica, etc. e tal. Você extraía estanho, e a partir do estanho você fazia a solda. E aí você tinha um boom do valor da cassiterita e você queria extrair aquilo a qualquer custo, etc. e tal.
E aí esse a qualquer custo ao custo dos indígenas que estavam lá, que estavam nos seus territórios tradicionais e sofreram um processo de genocídio. Esse nosso processo de genocídio vem lá desde 1500, não parou ainda, como a gente vê todos os dias nos jornais, né? Mas aí a gente tem um momento de um recrudescimento, porque você está num momento em que você não está com garantias democráticas, não tem por onde os indígenas correrem, né? E você está sem uma vigilância de imprensa, você está com os canais de reclamação democrática totalmente fechados, e assim por diante. E aí, como você está com um grande poder, você abusa desse poder. E aí é que acontecem essas desgraças que são o objeto da nossa pesquisa. Muito bem, então a gente tem essas violações de povos indígenas e elas são o quê? É contratar o indígena para trabalhar em troca de comida, de um prato de comida. Então são violações de ordem trabalhista, de direitos do trabalho dos indígenas. É você proibir eles de usar a sua língua, é você levar a bebida para eles. Tá? É você destruir as estruturas de poder e de decisão internas deles. Você está destruindo a cultura. Tá? Isso é genocídio. Tá? É você... E no caso e em alguns casos é de realizar execução física, né? Matar fisicamente os indígenas, tá? Para eliminar aqueles elementos que estão dando problema, porque você está usando os indígenas para construir a estrada, para ajudar a alimentar os trabalhadores não indígenas ou até para a mineração mesmo, enfim, e aí você quer dar algumas lições, aí você elimina aqueles mais problemáticos, tá? Então a gente tem algumas situações assim, ou no caso dos Vairimirim Aturari, que eram um povo de recente contato e tinham a sua própria organização e tinham aparentemente, pelo que eu entendi da história, uma certa agressividade natural, que era o que tinha preservado eles até aquele momento, garantido a vida deles até aquele momento. Eles ficam no caminho da BR-174, que vai ligar Manaus até Boa Vista, e a BR-174 era importante porque, através dela, você conseguia fazer a ligação na mina do Pitinga, que era uma das maiores reservas de cassiterita descobertas na época. Então, para fazer essa construção, você tinha que tirar os Vairimirim Aturari do caminho, e aí você começa com uma negociação, e isso vai depois, leva a um assassinato de um negociador por parte dos indígenas, isso leva a uma reação desproporcional de você jogar do exército jogar napalm em cima de aldeia indígena, tá? E, enfim, aí eles passam por todo esse processo de genocídio, etc. e tal, principalmente pelo Estado, mas a Paranapanema está ligada a isso, né? A Paranapanema e suas coligadas, né? Porque se você vai lá no Amazonas, o nome Paranapanema não é muito conhecido, o nome que é mais conhecido é a mineração taboca, né? Porque era a subsidiária, ainda é que depois foi vendida, né? E que atualmente explora a mina do Pitinga. E aí, nesse trabalho dos pesquisadores, uma das coisas que eles fizeram foi buscar os interesses minerários junto ao Departamento Nacional de Produção Minerária, atual Agência Nacional de Mineração. O interesse minerário é um processinho administrativo que você protocola dizendo, olha, eu quero prospectar tal lugar. Aí pode ser que você só vai lá mandar um geólogo e ele vai ver qual é o potencial do lugar, ou pode ser que isso se desenvolva para efetivamente uma atividade de mineração. Se você pega, e aí um dos trabalhos feitos foi pegar esses interesses minerários e plotar eles no mapa da região norte. E você vê que tem interesse minerário na região norte toda. Então, a gente está com potencial de estar descobrindo violações de direitos de povos indígenas que nem tem alguma documentação acadêmica a respeito. A gente está nessa perspectiva. Então, isso já é um desafio, né? Então, a gente está aqui com vítimas, a gente está falando
teve um momento aqui em que falaram sobre que a ditadura brasileira matou menos que a Argentina, talvez tenha torturado mais, enfim. Mas se a gente pegar as vítimas do genocídio indígena, tá, e colocar nessa conta macabra, nessa competição macabra, talvez o Brasil esteja ganhando. Bom, enfim, então a gente tem esse primeiro problema. A gente tem, então, os efeitos da ditadura num ambiente em que você está trabalhando com não indígenas, gente que tem um registro de nascimento, uma certidão de nascimento, teria que ter uma certidão de óbito, e aí o problema tem a certidão, uma das lutas é conseguir a certidão de óbito e tudo mais, e assim por diante. É uma coisa. Agora, outra talvez você consiga uma reparação para gente que você nem tem os registros, nos modos de registro não indígenas, né, de que existiu ou não. Então, você tem que trabalhar com... Você tem que trabalhar com o antropólogo, para começar, para descobrir quais são os modos de registro dessa cultura, como é que eles trabalham. Felizmente, a gente tem, no caso dos Waimiri Aturari e no caso dos Tenharim, já algum trabalho desenvolvido, né, e gente que já tinha corrido atrás disso. Então, você tem um pouquinho disso. Bom, aí a gente chega nesse momento atual. Chega para mim o caso da Paranapanema, a gente dá o apoio para os pesquisadores, chega um relatório de 398 páginas final, e que, aliás, eu já autorizei a divulgação. E aí a gente tem uma prova e a gente tem que correr. Paranapanema, eu já estava intimada, eles dizem, olha, eu tenho interesse em sentar na mesa e negociar com os senhores. Ok, eu preciso conseguir montar a proposta de negociação. Então aí começa o desafio. Como é que eu chego em 3 etnias? Então o primeiro desafio que eu já estava falando aqui com a doutora Virgínia é como é que eu sento com uma negociação no qual eu tenho 3 grupos indígenas com violações já identificadas, temos violações também de trabalhadores, né? Enfim, aí a gente senta com isso, a gente negocia com esse pessoal aí e os outros, que talvez a gente nem tenha perna ou mesmo que a gente tenha dinheiro, talvez a gente nem tenha a perna de descobrir. Ou talvez a gente venha descobrir só daqui a 10 anos. Como é que eu faço isso? Vou ter que colocar uma cláusula, dizendo, olha, não encerra tudo. Será que eles vão aceitar? Né? Então isso é um primeiro desafio. Né? Ou talvez a gente tenha alguma ideia melhor. A gente ainda está no começo disso. E o outro problema é conseguir pegar a um grupo indígena. Como é que a gente trabalha quando você está trabalhando com uma coletividade? Se a coletividade está organizada e tem normalmente uma associação, e essa associação tem uma liderança que, com legitimidade, é muito mais fácil. Né? Você tem um ponto focal com o qual você trabalha, você conversa com aquela pessoa, ela fala, olha, não, eu tenho que voltar para a aldeia conversar com o meu pessoal, aí eles voltam depois. Tá, é muito fácil. Mas no caso aqui, nós estamos enxergando alguns desafios. Então, por conta, eu acho que do recrudescimento do nosso processo de genocídio indígena, eu tenho visto uma maior organização das populações indígenas e criando as suas associações para conseguir atuar dentro desse nosso meio não indígena, né, dessa nossa sociedade não indígena circundante. Me fugiu o nome. Essa sociedade indígena circundante que tem o domínio do direito e das ferramentas e das instituições. Né? Então, eles se organizaram usando essas ferramentas, que é a associação, a pessoa jurídica, o CNPJ, etc. e tal. Mas, ainda assim, tem um trabalho de entender se eu estou conversando com uma associação que tem uma legitimidade. Então, no caso dos Tenharim Kauarriva, tem uma associação, tem a sua legitimidade dentro da liderança, mas eles já disseram, olha, nós somos várias etnias e quando for conversar, pode usar esse pessoal aqui como um facilitador, mas depois vocês vão precisar conversar com cada uma das nossas etnias, cada uma das lideranças de aldeia para começar a fechar a coisa. Isso implica, na verdade, para a gente conseguir fazer um trabalho bem feito, provavelmente implica, e na verdade a gente está vendo isso,
de eu sair daqui, ir para lá, para ir adentrar o Alto Madeira, enfim, eu acho que provavelmente são 2 horas de carro, para a gente passar um período nas aldeias conversando com todas as lideranças, para tentar começar uma conversa. E provavelmente várias viagens assim, são praticamente expedições, né, em que a gente vai fechando as coisas, né? Tudo bem, a gente é Ministério Público, tem que trabalhar, tem que fazer contato com os indígenas e tal. É interessante a gente casar essas viagens com resolução de outros problemas, né? Mas tudo bem. A gente tem, no caso dos Waimiri e Aturari, uma situação em que eles conseguiram outras compensações por conta da construção de Balbina, e me parece que eles estão numa situação mais de ter medo de entrar numa negociação dessas e perder o que eles conquistaram pelo outro lado. Então tenho essa impressão. Tá? Mas a gente ainda está vendo. Eles não têm aparecido nas reuniões, embora eu tenha convidado, nas reuniões por videoconferência, né? E a gente tem um trabalho aí dos Tucano, que a gente está começando o próprio trabalho de descoberta das violações, né? Mas que aparentemente tem uma organização muito bem feita. Pois bem, aí depois a montagem das separações, a gente tem alguns precedentes na atuação de Ministério Público Federal no Amazonas. Tem ações civis públicas em favor dos Tenharim e dos Tenharim Kauarriva e dos Waimiri Aturari, mas contra a União e a FUNAI. Tá? Então são ações contra o braço estatal da ditadura, não contra Paranapanema e suas subsidiárias. E aí o pedido de reparação feito, aí eu tenho que recuperar também essa história de como é que ele foi montado, mas é dinheiro, 50 milhões de reais. Eu não sei de onde que saiu esse número, mas é dinheiro, 50 milhões de reais, várias ações de construção de escola, de construção de posto de saúde, que dizem respeito, não me parece que há reparações da ditadura, mas há direitos que essas populações têm. É um direito da saúde, direito à educação, então tem direito a ter uma escola, tem direito a ter uma unidade básica de saúde, mas enfim, colocaram isso no meio, me parece que deu uma misturada. E questões de memória, incluir esses genocídios dentro de livros didáticos, etc., colocar isso no currículo das escolas, construir memoriais, pedidos de desculpas. Então, isso ainda está servindo de guia nesse momento, mas a gente ainda tem que conseguir pegar e conseguir chegar. Então, em resumo, é um trabalho inicial também de organizar o campo das vítimas, né? Então, de entender e organizar o campo das vítimas, sendo que são vítimas que têm as suas próprias estruturas de tomada de decisão, né? Então, é isso, concluí. Obrigada. É nosso dia, companheiro.